Muito boa tarde, amigos do esporte. Nesta terça-feira, dia 22 de janeiro de 2013, dia do aniversário de Rogério Ceni, Zé Luiz Fernandes, 40 anos. Ele tem vaga na seleção ainda. Ontem alguns comentaristas falavam isso e eu não sei também qual será a sua posição. Tudo bem, Zé? Tudo bem, o Sérgio Donácio também está aqui. Sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte nesta terça-feira. E a minha opinião sobre esse assunto, sobre Rogério Ceni, é o seguinte: eu acho que já deu. Se na época do auge, ele estava no auge da carreira, nunca foi chamado para fazer parte da seleção brasileira, não será agora, né, Sérgio? Dizem que fazem, que se ele fosse convocado para a seleção, é um jogador de grupo, um jogador que poderia orientar os mais novos e tudo mais. Mas a gente precisa de jogador que seja atuante para jogar. Se ele tiver condição, tudo bem, mas se não tiver, né? Eu acho que aí sim, mas não como jogador. Aí como supervisor, como fazendo parte da comissão técnica, aí eu concordo. Realmente ele é um agregador. Agora, como jogador, eu acho que já deu. Ele vai dar para jogar no Pangaré, dá para jogar no Real Matismo, aí beleza. Acima de 40 anos, tá beleza, ele vai ser aceito com certeza. Zé Luiz Fernandes. E do meu lado esquerdo aqui hoje, Donácio Silva. Tudo bem, Donácio? Tudo bem, Sérgio. Um abraço, amigos do TV Sul Esporte, mais uma vez aqui. Essa linda terça-feira de verão aqui em Guaxupé, maravilha. O sol tá de brigadeiro, viu? Olha, aproveitando que o Zé Luiz falou em Pangaré, o Pangaré hoje tem um amistoso, aliás, dois amistosos, né? Um às 18h30 contra o Jardim Irminda, a primeira equipe, e depois a segunda equipe, após essa partida, mais um jogo lá no Jardim Irminda, no período noturno, aproveitando a iluminação que existe naquela praça esportiva. E também a equipe do Parque 2 jogou nesse último final de semana contra o Jardim Irminda e venceu por 1-0. A equipe adulta, o Lucas, que é o presidente, entrou em contato comigo e pediu para falar que o pessoal que queira marcar jogos com a equipe do Parque 2 aos sábados, é só ligar no 8886-1109. Esse final de semana não é possível porque o Lucas irá participar de um torneio beneficente lá no Jardim Irminda com a equipe do Parque 2, mas você que queira marcar um amistoso aí com essa equipe, é só ligar no 8886-1109 e falar com o Lucas, que é o presidente do Parque 2. Olha, nós vamos falar de Sociedade Esportiva Guaxupé, mas eu quero dar um recadinho aqui, mandar um abraço para o aniversariante de hoje, o Gustavo Carlone, que o seu pai Sérgio Carlone e sua mãe também, Érica, estão mandando um abraço, e nós aqui do TV Sul também, mandando um abraço para o Gustavo Carlone, viu, Donácio? Aproveitando o ensejo, Sérgio, mandar um abraço para o Marcelino Zé Dias Martins, está fazendo aniversário hoje, muita saúde, muita paz, e ele que é muito corintiano, viu? Muito. É corintianíssimo o Marcelino, né, Zé Luiz? Um dos maiores corintianos que eu já vi, realmente. Não, o maior corintiano que eu conheço é o Almir. Em tamanho. Tem quase 2 metros. Vamos falar de Sociedade Esportiva Guaxupé. Ontem o prefeito Jarbas Correia Filho esteve na cidade de Belo Horizonte. Zé Luiz, você tem um comunicado a respeito do que aconteceu lá ontem. Nós dizíamos a semana passada a essa ida dos Jardins lá na cidade de Belo Horizonte. Eu, na minha opinião, falei na sexta-feira que não iria adiantar nesta altura do campeonato ir a Belo Horizonte para tentar alguma coisa para esportivo, mas o Zé Luiz tem mais detalhes e vai passar agora para o telespectador, torcedor da Sociedade Esportiva Guaxupé. É isso mesmo, Sérgio. Nós recebemos aqui na nossa redação uma nota da assessoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que também acompanhou o prefeito Jarbas Correia e o seu chefe de gabinete, o Renato Gouveia. Eles estiveram lá ontem na Federação Mineira de Futebol para relatar, para mostrar a indignação que o povo de Guaxupé, não só o prefeito, mas o povo de Guaxupé estava com aquela situação criada pelo Democrata lá atrás, que todos já sabem exatamente o que aconteceu. O prefeito explanou sobre o assunto, falou, questionou o fato do julgamento do Rio de Janeiro, se falava só da inclusão do Democrata nas finais, mas não era explícito ao falar da exclusão da esportiva. Então ele diz que a população está de luto e tudo mais. O presidente da Federação Mineira de Futebol disse o seguinte: ele e o próprio secretário concordaram com os pontos de vista argumentados pelo prefeito, mas salientaram que o STJD
é o órgão máximo jurídico esportivo e que a partir dali a decisão teria de ser apenas acatada. A Federação Mineira de Futebol não podia fazer nada porque o Superior Tribunal é o órgão máximo. Então, o que ficou aí, ele ainda salientou, o presidente, não é preciso nenhum professor para entender que a esportiva estava certa, reiterou Schettino. Estava certa, porém, o tribunal entendeu que não, e ele é o órgão máximo, não cabe mais recurso. Foi exatamente isso que aconteceu. Donato, a situação que a gente já vem debatendo há vários meses aqui no TV Sul Esportes em relação a essa situação, ficamos aí um pouco revoltados com essa situação. Do mesmo modo, a gente entende também que a esportiva hoje não tem condições nenhuma de disputar um campeonato, né? O ano passado já foi as dificuldades aí onde saíram jogadores sem receber os seus salários, aquela confusão toda, e agora essa situação de ir na federação. Nós comentamos aqui, achamos que a Federação Mineira é muito fraca, esse presidente da Federação Mineira não tem impulso nenhum para brigar e mostrar o porquê as equipes que têm razão teria que estar com a vaga, mesmo que a esportiva não estivesse em condições de disputar, ela teria que ter sua vaga porque foi ganha dentro de campo. Qual a sua opinião, Donato? Minha opinião com relação a STJD, a minha opinião, credibilidade zero. Toda vez que houver na imprensa uma situação de julgamento, depois desse julgamento da esportiva, os membros que estão hoje representando o STJD, para mim, credibilidade zero. Foi usado com certeza a influência, o advogado que defendeu a equipe do Democrata e do Atlético Mineiro, é um advogado que está o ano todo junto com as pessoas que representam o STJD, então houve uma influência, sim, porque ele tem um contato o ano todo com os advogados que representam o STJD. Você sai de um julgamento em Minas Gerais, que foi 8-1, e virar para 6-1, houve influência sim, e tem aquele seguinte detalhe, Sérgio, não havia um representante da cidade de Guaxupé no julgamento do STJD. Aí fica fácil, né? Fica muito fácil para as pessoas fazerem o que querem. Para vocês terem uma ideia, o presidente do Minas, que já estava garantido na final, já estava garantido o acesso, que não teria praticamente interesse algum nesse julgamento, a não ser para saber quem é o adversário. Ele estava presente lá no Rio de Janeiro no dia do julgamento. E de Guaxupé não tinha ninguém. O que o advogado disse, o advogado da Federação Mineira de Futebol disse no tribunal no dia, foi o seguinte: não, eu não tenho preferência nem contra a Esportiva de Guaxupé, nem contra o Democrata. Para mim as duas equipes são iguais. Foi defesa? Do julgamento foi feito em Minas Gerais? Então houve influência. STJD, para mim, não tem credibilidade alguma. O que fizeram com a Esportiva é uma situação assim, que a gente fica... Isso só acontece no Brasil. Só no Brasil que acontece uma situação dessa. Em especial em Minas Gerais, né? Nós deixamos aí um convite para o prefeito Jarbas Correia Filho, se ele quiser vir no TV Sul Esportes para se declarar um pouquinho melhor a respeito dessa conversa com o Paulo Schettino na Federação Mineira, as portas realmente estão abertas aqui para a gente debater também o que aconteceu realmente lá na cidade de Belo Horizonte. Zé Luiz, você tem um recadinho aí do Omega Max. Pois é, Sérgio, fique em forma neste verão, chegou o Omega Max, o emagrecedor inteligente de alta tecnologia. Omega Max é a união de óleo de coco, óleo de cártamo e óleo de chia num só produto, 100% natural. Tomando Omega Max você emagrece rapidinho, com muita saúde e disposição. Além disso, o Omega Max é riquíssimo em ômega 3, 6 e 9. Você encontra o Omega Max nas farmácias e drogarias de Guaxupé e região e lá no Empório do Chá e Companhia do meu amigo Fernando e da Patrícia. Zé Luiz, você tem aí os detalhes do aberto da Austrália de tênis, né? Você sabe tudo, Zé Luiz que acompanha, também pratica o tênis, está sempre por dentro, hein, Zé? Está acontecendo o primeiro grande slam do ano de 2003 lá na Austrália e nós já estamos, aí temos imagens dessa partida que aconteceu hoje lá na Austrália, em Melbourne. O Novak Djokovic jogou contra o Tomar Berdych, que é o quarto do mundo, e ele venceu por 3-1, fazendo 6-1, 4-6, 6-1 e 6-4.
e o Novak Djokovic já é um dos semifinalistas. Irá fazer a semifinal com Davi Ferrer da Espanha, que venceu o seu compatriota Nicolas Almagro também ontem por 4-6, 4-6. Ele perdeu os 2 primeiros sets, o Ferrer, e depois de virada venceu os outros 3, 7-5, 7-6 e 6-2. Então a primeira semifinal, Novak Djokovic e Davi Ferrer jogarão no dia 24 às 4h30, horas da madrugada. Na outra semifinal, os jogadores, os adversários, sairão de um jogo amanhã, entre o Chardy, francês, contra o Andy Murray, que é britânico, e do outro jogo entre o John Wilfried Tsonga, francês também, jogará com o Roger Federer. Dessas 2 partidas sairão os outros semifinalistas. Zé Luiz, o nosso companheiro Donasco tem vontade de assistir um jogo de tênis, olha, seria uma boa, hein? Viajar para a Austrália, assistir esse tênis. Será que ele iria ficar contente? Não, dá para ir em São Paulo. Agora, no mês de fevereiro, nós teremos o Aberto do Brasil, será no Ibirapuera, presença confirmada do Nadal. Rafael Nadal está confirmado para o Aberto do Brasil. E o preço do ingresso? O preço do ingresso R$150, já você pode comprar pela internet. Até que esse não está muito caro. Ele vai, Zé. Ele vai, Zé. Pode ter certeza. Nós vamos agendar essa... Nós vamos arrumar o patrocinador. Isso, nós vamos agendar essa viagem para ele assistir esse Aberto de tênis, que será em São Paulo, o próximo que vai ter. Gostei da ideia. Não saia daí. Rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Venha para a Univox, internet banda larga, a internet mais rápida da região, planos a partir de R$38. Na Univox você tem instalação gratuita, equipamento sem custo e suporte técnico 24 horas. Univox, Rua Pereira do Nascimento 240, no centro de Guaxupé. Telefone 3551-5252. Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guaxo Cabos. E agora também na Guaxo Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guaxo Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Polo Industrial. Telefone 3551-5086. Autoatacado, Sul Mineiro, mais produtos, menos dinheiro. Um novo jeito inteligente de economizar. Quanto mais você compra, menos você vai pagar. No Autoatacado Sul Mineiro é assim, quanto mais você compra, mais barato você paga. Venha conhecer o jeito mais inteligente de economizar. Em Guaxupé, Avenida dos Inconfidentes, 147. Autoatacado Sul Mineiro, mais produtos, menos dinheiro. No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de segunda a sexta das 7 às 22 horas. Sábado e domingo das 7 às 18 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Eu vou dar um recadinho da Univox. Instalação gratuita, suporte técnico 24 horas, equipamento sem custo. Univox, a melhor internet banda larga da região. Zé Luiz, olha, 4 megas é uma potência, Zé Luiz. R$ 88,00 a mensalidade, viu? Univox, Pereira do Nascimento, 240B, telefone 3551-5252, a melhor internet da região. E o Zé Luiz tem um recadinho também do Ômega Max. Se você quer ficar em forma neste verão, aproveite. Chegou o Ômega Max, o emagrecedor inteligente de alta tecnologia. Ômega Max é a união de óleo de coco, óleo de cártamo e óleo de chia num só produto, 100% natural. Além disso, Ômega Max é riquíssimo em ômega 3, 6 e 9. Você encontra Ômega Max nas melhores farmácias e drogarias de Guaxupé e região e lá no Empório do Chá e Companhia do Fernando e da Patrícia. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, nós teremos a segunda rodada neste meio de semana. E o Zé Luiz tem todos os jogos, as equipes consideradas grandes do Rio de Janeiro
conseguiram vencer aí na primeira rodada e já vão se distanciando, né, Zé Luiz? Se vencer de novo, aí vai ficar difícil para os pequenos chegar também a esse quadrangular final. Aliás, eu estava ouvindo ontem uma matéria, um comentário sobre o Campeonato Carioca, feito por jornalistas, por comentaristas cariocas, dizendo que realmente está lamentável o Campeonato Carioca. Fraquíssimo. Não muda absolutamente nada. Na primeira rodada do ano passado, eles tiveram 22 mil espectadores na rodada toda. 22 mil espectadores. Esse ano, 17 mil só. Então está caindo e a qualidade do campeonato muito fraca. Times, só aqueles tidos como grandes, os pequenos muito ruins, a qualidade muito fraca. Realmente é lamentável. Para você ter uma ideia, você pega as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, você vê poucas equipes cariocas qualificadas para jogar dentro dessas séries. Então tá aí a diferença do Campeonato Paulista, do Campeonato Mineiro, que às vezes tem ano que é melhor do que o Carioca, mas vamos aguardar, né? Vamos esperar aí os times grandes realmente entrar no campeonato. Mas qual que é a melhor equipe de futebol brasileiro hoje? Fluminense. Carioca. Pra mim é Fluminense. Então, mas, né? mas é um time, né? É um time. Ela terminou como a melhor. Mas time. Você fazer um time é diferente de você manter um time. É o caso que o Fluminense está com os nomes que pode realmente ser um bom time em 2013 e o Corinthians também, que aparentemente fora de campo, mostra isso ainda contratando jogadores. De 2009 para cá, quem ganhou mais campeonato brasileiro? Fluminense. Quem mais? Flamengo? Times cariocas. Mas nós estamos... O Paulista está diferente não, gente. Não, nós estamos comentando assim a respeito da primeira rodada do Campeonato Carioca. Aí você o público e tudo mais. Aí você tem na segunda rodada Madureira e Flamengo, Quissamã e Resende, Quissamã, Audax e Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Friburguense, Vasco e Macaé, jogando amanhã na quarta-feira. Na quinta-feira nós teremos Bangu e Botafogo, Fluminense e Olaria, Volta Redonda e Boa Vista. Essa segunda rodada da Taça Guanabara. Sabe o que vai acontecer? Os clubes, o futebol está sendo muito caro, tanto para contratação como tudo mais, e também preço de ingresso. Para você ter uma ideia, o ingresso está R$60 no Campeonato Paulista. O jogo do Palmeiras contra o Oeste vai ser R$60 o ingresso. Então, a própria torcida do Corinthians, lá em Jundiaí, protestou juntamente com a torcida do Paulista por esse preço de R$60. Então, é muito caro. Muitos podem ir, mas a maioria não pode. Inflacionaram o futebol de uma certa maneira, tanto nas contratações como no preço de ingresso. Está totalmente inflacionado. Um dos fatores que fez com que o futebol carioca houvesse uma demanda de renda, queda de renda de público, é do Maracanã estar fechado. Porque o Engenhão, a localização do Engenhão, o acesso para o Engenhão até o momento é muito difícil. Praticamente se tem um acesso via ferrovia, só por trem. Então, com o fechamento do Maracanã, as rendas caíram muito e, consequentemente, o público. Porque o Maracanã, o Zé conhece o Rio lá, sabe? É central, né, Zé? O acesso é muito mais fácil. Então, principalmente quando se tem um jogo à noite no Rio de Janeiro, no Engenhão, vocês podem verificar, até mesmo em Campeonato Brasileiro, o público tem sido muito fraco naquele estádio. O futebol brasileiro, que a hora que vai fazer os estádios não pensam no transporte, como que o torcedor faz para se locomover. E além do mais... Esse é um problema seríssimo para a Copa do Mundo de 2014. A TV, que eu não vou falar o nome qualquer, que todos sabem, marca os jogos para as 22 horas, devido à sua programação, e aí fica muito mais difícil para os torcedores se deslocarem para assistir os jogos. Então, vamos esperar, né, Zé? Vamos ver. Nós teremos o Campeonato Mineiro, tanto do módulo 1 como do módulo 2, começando só no mês que vem. Mas o Zé Luiz já tem a primeira rodada para o pessoal já ir se identificando os times que vão disputar e também com quem o seu time irá jogar na primeira rodada. No módulo 1, Sérgio, nós teremos a primeira rodada no dia 2. Dia 2 e um jogo no dia 3. No dia 2, nós teremos Boa e o Nacional de Nova Serrana jogando lá no Melão, em Varginha. No dia 2 também, Araxá e América jogando no Uberabão.
Vila Nova e Tupi, jogando no Castor Cifuentes em Nova Lima. Caldense e Guarani no Ronaldão, lá em Poços de Caldas. E no dia 3, no domingo, já no Mineirão, esse jogo no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Esses são a primeira rodada do módulo 1. No módulo 2, aí já começa só no dia 16 de fevereiro. Teremos Patrocinense e Mamoré jogando em Patrocínio, Democrata e Uberaba jogando na Arena do Jacaré. Aqui tem uma confusão também, aqui fala em Minas e Democrata, aqui tá meio confuso essa tabela. Continua? Continua meio confusão. Vindo da Federação Mineira, você pode esperar qualquer coisa, viu, Zé? No dia 17 nós teremos Tricordiano e Betim jogando em Três Corações, o RT e Uberlândia jogando em Patos de Minas, e o Social enfrentará o Poços de Caldas lá em Coronel Fabriciano. Tá aí as primeiras rodadas, tanto do módulo 1 como do módulo 2 do Campeonato Mineiro, que começa somente aí no mês de fevereiro. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Campeonato Paulista e também da Copa São Paulo de Futebol Juniores, que está na sua semifinal. Então sai daí. Toca Som e Instrumentos. Novos violões e guitarras, caixas de som, instrumentos de sopro e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a Toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em 10 vezes no cartão. Toca Som e Instrumentos. Venha conhecer a Casa das Máquinas, a loja mais completa em vendas e assistência em calculadoras, seladoras, máquinas de algodão doce, máquinas de costura e balanças eletrônicas, cortadores de frios, moedores de carne e café, serras de fita, refresqueiras e fritadeiras elétricas, liquidificadores industriais e muito mais. Toda a linha para montagem de açougue, padaria e supermercado. Venda de impressoras fiscais e programas para nota fiscal eletrônica. Conheça nossa sobreloja com toda a linha de móveis para escritório. Casa das Máquinas, Rua Dona Delfina, 166. Natal Celulares. Desbloqueio, aparelhos e antenas celular rural, mini modems para a internet, venda de máquinas fotográficas, GPS, tablets, telefone sem fio e acessórios para a informática, recarga de todas as operadoras. Natal Celulares, localizado à Avenida Conde Ribeiro do Vale, 468, telefone 3551-5731. O Zé Luiz vai dar um recadinho para você do Ômega Max. Se você quer ficar em forma neste verão, chegou o Ômega Max. Ômega Max, o emagrecedor inteligente de alta tecnologia. Ômega Max possui óleo de coco, óleo de cártamo e óleo de chia num só produto. Tomando Ômega Max, você vai emagrecer com muita saúde e disposição. Além disso, Ômega Max controla o colesterol, regulariza o intestino e possui fonte de ômega 3, 6 e 9. Você encontra o Ômega Max nas farmácias e drogarias de Guaxupé e região e lá no Empório do Chá e Companhia do meu amigo zagueiraço Fernandão e de sua esposa Patrícia. Tá aí o recadinho do Ômega Max para você. Nós vamos falar do Campeonato Paulista, segunda rodada, já começa amanhã às 5 horas da tarde, Zé Luiz. Você já tem um jogo importante aí. 2 jogos às 5 horas da tarde, Sérgio. Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu. Olha que jogo gostoso de assistir numa quarta-feira, 17 horas no Pacaembu, Corinthians e Ponte Preta. Em Bragança Paulista, lá no Nabi Abichedi, o estádio Nabi Abichedi, Bragantino e Linense. 19h30, 3 jogos às 19h30. Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Esse é um clássico jogo, olha, um jogo de longas tradições. Uma vez o Santos foi jogar, tempo de Pelé, jogou lá no Santa Cruz, no Ribeirão, e perdeu com o Pelé em campo e tudo mais. Aí o Pelé falou, não, vocês vão jogar, e os jogadores tirando o sarro, aí vocês vão jogar na Vila. Aí o Santos sabe quanto deu na Vila? 11-0. 11-0, e o Pelé fez 9? Fez 9 gols, exatamente. Santos e Botafogo, então, na Vila Belmiro, às 19h30. 19h30, o seu Guarani, Sérgio, recebe o São Bernardo, o caçula do Campeonato Paulista, lá no Brinco de Ouro. O Ituano recebe o Atlético Sorocaba, no Novelli Júnior, lá em Itu.
22 horas, o jogo Oeste e Palmeiras no Teixeirão. Palmeiras que está de presidente novo, viu, Donácio? Eu ia falar até isso, Zé Luiz. O nosso amigo Wellington Amaral está ali com a camisa do Palmeiras. Ele está de castigo, Está aqui no estúdio. Tá de castigo. E o Donácio Silva está olhando a camisa. O que você achou, Donácio, do novo presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras? O que eu penso é o seguinte, que os conselheiros que fazem parte da Sociedade Esportiva Palmeiras são normalmente todos descendentes de italianos. Ali é uma colônia italiana, a raiz do Palmeiras. Então eles têm que parar de pensar naquele grupo de conselheiros, tem que pensar que o Palmeiras tem 15 milhões de torcedores no Brasil. E colocar o Palmeiras no lugar que o Palmeiras sempre teve, a história que o Palmeiras fez ao longo da sua vida. Então, com responsabilidade, fazer com que o Palmeiras tenha uma melhor visibilidade da sua marca, grandes jogadores que o Palmeiras sempre teve na sua história. Não pode ser a situação que o Palmeiras está hoje, com a equipe medíocre e com uma gestão horrível. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse hoje o presidente do Palmeiras, você ia priorizar a Libertadores ou você ia realmente pensar na Série B voltando para a Série A? Libertadores. Só que tem um detalhe. O que o Tironi fez, ele mandou embora 20 jogadores. Quem que ele contratou? O Palmeiras tem nem elenco. O que o Palmeiras vai ter que fazer? Acredito eu no momento. Vai ter que pegar esses jogadores que estão fazendo uma belíssima campanha na Copa São Paulo, o Chico, o Diego Souza, o Vinícius, colocar esses jogadores para jogar o Campeonato Paulista e tentar poupar jogador para tentar alguma coisa no Libertadores. Eu já pensaria diferente. Eu já pensaria em montar um time para voltar para a Série A. Já que esse time que o Palmeiras está, ele não vai ganhar Libertadores. A não ser que o futebol traga muita surpresa, como às vezes trazem pra gente. Mas a prioridade que eu iria focar seria a Série B. Tô certo, Zé? Para voltar para a Série A. Aí sim, fazer uma nova estrutura e começar o Palmeiras forte como sempre foi. Zé, você tem mais jogos aí da quinta-feira, né? Quinta-feira nós temos Mirassol e União Barbarense, jogando lá em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. Mojimirim recebe o Penapolense lá no Romildão, em Mojimirim. E o último jogo dessa rodada, 15 de Piracicaba e Paulista, se enfrentam lá no Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Sérgio, você pode ter certeza que o torcedor palmeirense ele prefere um título de Libertadores do que um título de Série B. Não, mas não é a questão, não, mas não é a questão do título, é a questão que todas as equipes grandes que caíram para a Série B voltaram no mesmo ano. E se o Palmeiras não voltar e também não ganhar a Libertadores e não for bem no Campeonato Paulista, vai ser um ano desastroso pro Palmeiras. Mas com esse elenco que o Palmeiras tem, mesmo com esse elenco que o Palmeiras tem, se ele não subir para uma Série A do Campeonato Brasileiro esse ano, é uma vergonha. Porque a diferença é brutal, é gritante entre uma Série A para a Série B. Não, isso não tem nem a dúvida, mas só que se não jogar futebol, só com o nome não volta não. Tem que se jogar futebol também para voltar e ganhar a Série B. Zé Luiz, vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Juniores. Aí sim o Palmeiras está bem na competição. Irá jogar contra o Santos e você terá, né? Hoje tem 2 jogos, já define a grande final do dia 25 na sexta-feira. Nós temos 2 jogos hoje, as semifinais. A primeira às 16 horas, Bahia e Goiás jogam no Nicolau Alaião, que é o campo do Nacional. É um belo jogo. Goiás fez uma brilhante campanha nessa Copa São Paulo de Juniores. E à noite, às 21 horas, o Palmeiras e Santos jogam na Arena Barueri. Os vencedores farão a final no dia 25, sexta-feira, que é feriado na cidade de São Paulo. Farão lá no Pacaembu essa final. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. E meu palpite. Eu acho que dá Palmeiras e Goiás na final. Eu também fico com essa situação. O Palmeiras vem fazendo uma boa campanha. Apesar do Bahia ter eliminado o Corinthians, eliminou o Grêmio, nós temos aí alguns gols, né, do último final de semana, onde o São Paulo acabou perdendo a vaga também, foi uma surpresa também, mas o Goiás vem fazendo uma grande campanha. Eu acho que dá Palmeiras e Goiás. E você, Tomás? Pelo que fizeram no torneio até então, seriam essas 2 equipes. Só que o Palmeiras tem uma dificuldade maior porque é um clássico, né? E o Palmeiras, se você for analisar todos os jogos que ele fez,
a sua torcida foi fundamental. Ele tinha um apoio muito maior da sua torcida do que dos adversários. Dessa feita não. Dessa feita vai estar pau a pau. Torcida do Santos e torcida do Palmeiras. O jogo vai ser em Barueri. Vai ser em Barueri. Agora, eu, na minha opinião, acho que quem vencer o clássico vai ser o campeão da Copinha. Por quê? Não tirando os méritos de Goiás e Bahia, mas a torcida é fundamental numa final de campeonato e com certeza o Pacaembu vai estar lotado para essa grande final, seja de Santos ou seja de Palmeiras, de um lado ou de outro. Mas 2 grandes jogos irão acontecer logo mais, umas 4 horas, Bahia e Goiás, e também às 21 horas o Palmeiras jogando contra o Santos. Vamos aguardar e amanhã teremos todos os detalhes desses 2 jogos para você dentro da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Agradeço Donato Silva, Zé Luiz Fernandes, a você amigo telespectador, um ótimo dia a todos e amanhã nós estaremos juntos aqui novamente ao 12:30. Até lá!